Oi, pessoal! Eu sou a professora Larissa, de Geografia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a primeira Revolução Industrial. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, se inscreva aqui, dá um clique no sininho para você receber as nossas notificações. Bora? Então, pessoal, primeira Revolução Industrial. Esse é um dos marcos mais importantes da humanidade. Só que é bom lembrar, trata-se de um processo. A primeira Revolução Industrial é apenas uma parte das grandes modificações que a industrialização provocou no mundo. Nesse caso, inclusive os historiadores têm uma dúvida a respeito das datas exatas, de onde começa, onde termina esse movimento. Isso não é tão importante. O importante é a gente pensar que a primeira revolução começou em meados do século XVIII, termina em meados do século XIX e definitivamente foi na Inglaterra. Agora, por que na Inglaterra? Vamos pensar em todos os fatores que levaram a Inglaterra a dominar essa primeira fase da Revolução Industrial. Começando pela produção de tecidos. A Inglaterra já era, no século XVIII, a grande exportadora de tecidos do mundo. Isso porque a sua produção interna de lã já era bastante significativa. E é bom sempre recordar que a primeira Revolução Industrial, ela se deu no setor têxtil. Esse foi um dos grandes marcos. Outros fatores que contribuíram imensamente para que a Inglaterra fosse o berço da primeira Revolução Industrial são as colônias, que ela já tinha em todo o mundo no século XVIII. Isso proporcionou à Inglaterra mais recursos naturais, mais mercados consumidores aos seus produtos industrializados. Outra coisa, decorrente dessa colonização grandiosa, é o acúmulo de capitais. Esse capital acumulado serviu como financiamento para as grandes descobertas tecnológicas da época e os investimentos em infraestrutura necessários naquele momento, principalmente as primeiras ferrovias e alguns portos. Outro fator super importante no processo de primeira Revolução Industrial é o papel da burguesia inglesa. Ela já dominava o setor econômico e, claro, tinha dinheiro suficiente para poder investir no desenvolvimento tecnológico na época. Essa burguesia financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. Aos industriais da época, eles tiveram um fator muito considerável, que era a questão da mão de obra. A Inglaterra tinha passado recentemente pela lei de cercamentos, o que eliminou um grande volume de pessoas do campo e fez com que eles migrassem para as cidades. Esse êxodo rural já promoveu aos industriais uma oferta grande de mão de obra, barata. É bom que se lembre, não haviam leis trabalhistas, não existia nenhum tipo de convenção, e mulheres, crianças, homens, todos trabalhavam de maneira super exploratória. A outra coisa, as reservas de carvão mineral e ferro. Isso é super importante para a gente entender o processo de primeira revolução industrial. Afinal de contas, o carvão mineral foi o combustível dessa revolução e o ferro, nesse momento, o minério mais importante. Como a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois elementos, isso facilitou muitas coisas. Afinal de contas, naquele momento, as indústrias precisavam ficar onde a matéria-prima estava. Então, mais uma razão para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo. A Inglaterra detinha o controle das maiores rotas comerciais naquele momento. Afinal de contas, era a grande metrópole mundial. E as suas colônias, espalhadas por todos os continentes, além de oferecer certas matérias-primas necessárias aos ingleses, também funcionariam como grandes mercados consumidores. As rotas comerciais fizeram os ingleses levarem os produtos deles para todo o mundo durante o processo de primeira Revolução Industrial. Então, existe um símbolo para a primeira Revolução Industrial? Claro que sim. O símbolo da primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Essa máquina a vapor foi incorporada ao processo produtivo e aí já sabe, né? A produção aumentou, o lucro aumentou, toda a burguesia ficou feliz, com certeza. E as mudanças que foram produzidas pela primeira Revolução Industrial? São muitas, né? A partir do processo, nós podemos verificar mudanças incríveis, tanto no espaço geográfico como na sociedade inglesa. A urbanização é uma dessas consequências. Claro que Londres já estava crescendo, as demais cidades inglesas também, em função da lei de cercamentos, mas a industrialização, essa foi incrivelmente responsável pelo êxodo rural intenso. Para se ter uma ideia, Londres foi a primeira cidade da história moderna a atingir 1 milhão de habitantes. Além da urbanização, o crescimento vegetativo também é algo extremamente importante nesse momento. A natalidade muito alta e agora já era possível perceber uma melhora nas condições de vida. A expectativa de vida dos ingleses começa a subir. Resultado, explosão demográfica.
O desenvolvimento tecnológico, que foi a base da primeira revolução industrial, promoveu um aumento significativo na produção das indústrias, certo? Afinal de contas, a máquina a vapor agora participa ativamente do processo produtivo. Esse crescimento tecnológico gerou esse trabalho assalariado maior, mais amplo em toda a Inglaterra e vai promover uma das mudanças mais significativas no mercado de trabalho, a divisão de classes e a divisão de tarefas no trabalho. Outra coisa muito importante sobre a primeira revolução industrial é a questão ambiental. Até a primeira revolução industrial, o ser humano via a natureza, o meio natural, como um problema. Problemas a serem resolvidos. Depois da revolução industrial, tudo mudou. A nossa visão sobre o meio natural passou a ser de recursos, de obtenção de recursos, de obtenção de mercadorias, de valores. Os seres humanos entendem agora que a natureza pode e deve ser explorada, a fim de obtenção de lucro. E aí que vem os problemas ambientais. A partir do primeiro momento da Revolução Industrial, nós vamos já perceber em todo o planeta poluição atmosférica, poluição das águas, poluição dos solos, a questão do lixo, enfim. Se há um marco histórico na questão ambiental, é a Revolução Industrial. Então, meus queridos, a primeira Revolução Industrial é só uma fase, como eu disse anteriormente, de um processo histórico. E para entendê-lo, é preciso que você assista aos vídeos da segunda Revolução Industrial e da terceira Revolução Industrial. Assim nós vamos poder ter uma visão geral realmente desse processo que mudou completamente a história da humanidade. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Por hoje, esse é o nosso assunto de primeira Revolução Industrial. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse os links, você vai ficar sabendo muito mais sobre o assunto. Deixe seus comentários, vamos conversar sobre isso. Beijo!